Fala galera, beleza? Aqui é Melco do canal Sport Arretado. Vamos falar um pouquinho sobre essa chegada de Ancelotti, convocação, elogio a Kaká, Ronaldo, lesões de Neymar e afins, beleza? Fala um pouquinho sobre essa situação de Edinaldo e São Michel, nada muito cansativo do que a gente já falou de outras vezes, né? De fato, ele ter sido eleito presidente da CBF por aclamação, teve todos os votos, e chega agora Sami Chaldi, vai dar todo o seu trabalho ou falta de trabalho, né? Que ele não é um cara de uma federação importante, que tem feito um trabalho administrativo muito bom, muito importante, para não sei o quê, algo do tipo, beleza? Mas pelo menos vamos ver a partir de agora se de fato essa seleção consegue desenvolver pelo menos o trabalho da seleção brasileira, beleza? Politicamente, toda essa questão do extracampo, vamos deixar a parte e vamos focar em campo. Claro que interfere, mas vamos focar nisso porque fica mais fácil, beleza? Antes de Ancelotti confirmar, tem toda aquela questão das outras vezes que a CBF tinha confirmado, ele estava na situação do Real Madrid, mas ele basicamente queria continuar no Real Madrid. Real Madrid, eu falo nem de história, né? Que o Real Madrid é um dos maiores times do mundo, mas a seleção brasileira também, mas acho que questão financeira, né? O Real Madrid ele ganhava muito bem e a proposta da CBF é para ele ganhar menos. Então, a questão financeira pode ser também importante. Talvez não só isso. Mas outro ponto é que ele tinha falado em algumas entrevistas sobre a possibilidade de se aposentar ou não. E aí eu ficava pensando isso, né? Eu disse, cara, será que ele vai vir com essa vontade toda, esse tesão mesmo de vir para o Brasil, morar aqui, treinar, enfim, toda essa resenha? E as pessoas achavam que era muito fácil e eu achava que tinha essa questão. Mas o último jogo dele do Real Madrid e a homenagem dele foi no sábado. Então ele veio 2 dias, um dia depois, não deu tempo de curtir, enfim. Aparentemente, a linguagem que está demonstrando pra gente é de fato essa vontade mesmo, essa disposição de vir treinar, de vir chegar logo no Brasil, dar as caras e fazer essa primeira convocação, porque semana que vem já tem eliminatórias, tá ligado? Então, assim, sem ser engenheiro de obra pronta, mas de fato eu achei que ele não viria com tanta fome, pelos cancelamentos, pela falta de confirmação, ele dava altos fora nas pessoas quando perguntava sobre a seleção brasileira. Claro que a gente sabe que ele tem um contrato com o Real Madrid, mas era só dizer, sobre a seleção brasileira eu não quero falar sobre isso. Enfim, e eu acho que faltou um pouco, em alguns momentos faltou um pouco de prestígio para a seleção brasileira, porque a gente não está falando de um time pequeno de algum lugar do mundo, mano. A gente está falando da seleção de Pelé, de Zico. Assim, claro que a gente, como brasileiro, a gente está pegando o pé da seleção, a gente está criticando muito, mas lá fora, tu respeita muito, tá ligado? Então é isso, ele veio direto, teve essa homenagem, uma homenagem muito bonita. Primeiro o Filipão entrega a camisa a ele, o casaco branco, muito bonito. Dá umas palavras lá, enfim, dá boas-vindas a eles. E também teve um vídeo em homenagem às personalidades, né? Formiga do futebol feminino, teve de Parreira, teve de Kaká, teve de Falcão, teve de Zico. Dando boas-vindas mesmo, dando essa moral, porque de fato a gente colocar em perspectiva, o Brasil vem de Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior, particularmente achava que Dorival Júnior poderia fazer essa seleção jogar melhor, mas a seleção não estava jogando nada, e a gente sair desses 2 treinadores que a gente teve ultimamente para o Ancelotti, acho que dá uma virada muito grande e sem viralatismo, tá ligado? Sem porque é gringo não, mano. Assim, não é um gringo, sei lá, Abel Ferreira, um português, que pode ser um bom nome, né? Mas tá falando de um cara muito campeão, o cara foi campeão no Chelsea, no PSG, no Bayern de Munique, no Real Madrid. Enfim, outra coisa importante, o último jogador que a gente teve melhor do mundo foi Kaká, em 2008, e era treinado por Ancelotti. Então, assim, ele tem uma boa conexão com os jogadores brasileiros, isso aí não é resenha da imprensa, não é nada, de fato, assim, ele tem uma boa relação, só um brasileiro que ele disse que não teve boa relação, eu acho que é Rivaldo, porque Rivaldo é dispensado do Milan ali, e Ronaldo Nazário, claro que ali eu acho que ele fez um pouco de mídia, que foi o melhor brasileiro que ele narrou, que ele entregou trabalho, e ali Ronaldo era craque demais. Claro que pra gente tem Ronaldo, tem Rivaldo, tem Ronaldo Gaúcho, apesar de respeitar muito Rivaldo, Pernambucano, e Ronaldo Gaúcho, naqueles 2, 3 anos dele mágico, Ronaldo de fato era diferente, né? Nazário era o cara, né? Então é um pouco de mídia, mas não deixa de ser verdade, tá ligado?
Então, galera, para a gente finalizar esse assunto do vídeo em relação à convocação de Ancelotti, uma coisa importante que eu queria, antes disso, falar um pouquinho é sobre. Porque, assim, são muitos jogos e jogadores jogam em campeonatos diferentes. A gente tem dentro do Nasser, futebol brasileiro, europeu, leste europeu, enfim. E aí eu acho que um problema da imprensa, a forma que a imprensa lida com a convocação, é tentando analisar mais na problemática, né? Qual sentido? Ela fala muito sobre nomes que foram convocados pela seleção, como se tivesse como acompanhar, de fato, o desenvolvimento dos jogadores, as performances e tal. E eu sou muito cético a isso, porque eu acho que são muitos jogos e não dá pra gente acompanhar. Então, assim, como falei, eu vou falar mais sobre a convocação, porque a escolha de Ancelotti para a seleção, os jogadores convocados por ele para os próximos jogos da eliminatórias e, consequentemente, a Copa do Mundo, o desempenho e a performance da seleção é de acordo com o que ele convocar. Então, se ele convocar que ele acha que está bem e não está bem e não entregar, é a responsabilidade dele, entendeu? Não existe muita conversinha e não sei o que não, cara. É uma escolha. Por exemplo, em 2002, Ronaldo veio de lesão e Filipão convocou o Ronaldo Fenômeno. Ele se arriscou. Ronaldo foi lá, resolveu, fez os gols, enfim. Foi uma excelente escolha de Filipão. Claro que ele confia no jogador dele, mas ele se arriscou. Ele poderia ter sido um pouco mais conservador, não vou levar um cara machucado e não, ele não vai me entregar, entendeu? Então, assim, por exemplo, se fosse Neymar, a Copa do Mundo fosse agora. Entendeu? Então, assim, é literalmente uma escolha do treinador. Então, quando eu analisar a seleção, eu vou analisar os convocados. Claro que toda regra existe exceção, então vai ter um jogador ou outro que a gente acha que poderia entrar, que a gente acha que não poderia estar, mas a partir disso a gente vai desenvolvendo, entendeu? E aí os goleiros, né? Ancelotti chamou Alisson do Liverpool, Bento e Hugo Souza. Aqui teve uma polêmica em relação ao Hugo Souza da imprensa e tá assim, eu não sou um grande fã dele, mas aqui é terceiro goleiro. Eu acho que essa terceira vaga da seleção, ela deveria ser sempre esse tipo de jogador. Né? Jogador que joga no Brasil, joga no time intermediário, no Botafogo, no Bahia, enfim. Porque a gente sabe que é muito difícil o terceiro goleiro jogar. Primeiro e segundo, sendo mais fácil, né? E aqui um alerta que Anderson não está sendo convocado, né? Já vindo de lesão. Defensores, a gente tem Alexandro do Flamengo, Alexandro do Lille, tem Beraldo do PSG, Carlos Augusto do Milão, Danilo Flamengo, Léo Ortiz Flamengo, Marquinhos PSG, Wanderson Mônaco e Wesley Flamengo. No meio campo aqui a gente tem Andrés Pereira, André Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, a volta de Casemiro, Anderson e Gerson. Aqui em relação a Casemiro de fato fez uma boa temporada no Manchester United nessa temporada. Então assim, ele se qualifica demais porque foi o problema que a gente teve nas últimas Copas do Mundo que ele jogou com o Tite e tal, ele não performou mal, ele não jogou mal. E aí vai mais uma questão de ciclo, né? Diniz fez essa ruptura em relação ao time de Tite, ao time que ele queria para a seleção, achando que ia passar muitos anos, e ele não foi. Entendeu? No ataque a gente tem Antony, também do Manchester United, tá jogando muito bem. Logo mais tem a final da Conference League, então assim, ele encaixou bem. Tem Estevão no Palmeiras, Gabriel Martinelli no Arsenal. Gabriel Martinelli fez uma temporada muito boa. Claro que esses últimos jogos do Arsenal contra o PSG, acho que deixou um pouco a desejar, mas tá jogando bem. Matheus Cunha fez uma temporada excelente com o Vitor Pereira, que era o treinador do Corinthians. Então tá surgindo aí as hipóteses dele pro Manchester United também. Então, assim, na verdade, o Manchester United hoje como é que a gente pode falar, né? É o time que destrói craques e treinadores. Esses últimos anos ele trouxe grandes jogadores, claro, alguns jogadores furiosos, mas jogadores que poderiam entregar uma qualidade melhor e tá muito mal. E treinadores também. Ele sempre pega treinadores emergentes que faz bom trabalho, mas o time não consegue desenvolver, tá ligado? Acho que é muita questão interna lá. Aí vem Richarlison, Rafinha é uma temporada excelente no Barcelona. Em relação a Rafinha, eu tinha falado que o problema do Brasil não é apenas problema técnico de jogadores. A safra, claro que a safra não é como já foi em outros momentos, mas, cara, você pega Vinícius Júnior, você pega Rafinha, você pega Gabriel Martinelli, assim, a inteligência tática dos caras, a movimentação, a intensidade,
E quando os caras vão pra seleção brasileira, mano, não é aquela coisa modolenta, aquela coisa, enfim, sem nexo, sem padrão, sem nada. Então, tô falando isso por quê? Porque a gente levou um baile da Argentina no último jogo, 4-1, beleza. Mas assim, a Argentina não tem time para fazer aquilo que fez com a gente. Claro que a Argentina hoje tem um meio campo melhor do que o da gente, isso aí não tem que discutir. Mas porque a gente não conseguiu envolver o Venezuela, todo respeito à Venezuela, mas o Brasil não conseguiu envolver nas eliminatórias. A Argentina destruiu o Brasil. Então, trazendo um treinador com um cacife de Ancelotti, cara, é diferente. E aí, para finalizar, Richarlison, né? E Vini Júnior. Richarlison ele tá um pouco parecido com o Neymar, no sentido de um longo período de lesões, mas Richarlison ele voltou um pouco mais de tempo e tem voltado a performar esse esporte de alto rendimento, tá ligado? E Vini Júnior no Real Madrid, beleza? Então, assim, é o que a gente tem de melhor mesmo, entendeu? Em relação ao que a gente já falou, já em relação ao Neymar não está sendo convocado, por mais questão física, não é de técnica, Neymar não consegue jogar, ele não consegue treinar, e o esporte é um esporte de alto rendimento, o futebol é um esporte de alto rendimento, então o Neymar ele precisa estar bem fisicamente para poder cumprir suas obrigações táticas, porque não é só jogar bola. O futebol hoje evoluiu muito, é muito diferente do que já foi em outros momentos. Antigamente você tinha um craque no time, o time correu todo por ele, hoje em dia não. Hoje em dia tem que, pelo menos, tipo Vini Júnior, Neymar, que não são ponteiros, de acompanhar feito Martinelli e tal, eles têm que pelo menos ter cortar linha de passe. Claro que os caras não voltam para marcar o lateral, mas eles são aqueles caras assim, corta linha de passe, tá ali no meio de campo e tal. E nem isso o Neymar tá conseguindo entregar. Né? Acho que faz quanto tempo que o Neymar não joga 80 minutos de um jogo. Né? Então, assim, de fato prejudica demais este momento, beleza? Então, galera, o vídeo é sobre isso mesmo que eu queria finalizar em relação à seleção. Postar os vídeos segunda, quarta e sexta. Próxima sexta-feira tem vídeo novo no canal também sobre o futebol brasileiro, sobre algumas coisas, a situação do esporte, Náutico Santa. Mas enfim, continua dando essa força pra gente ver se pega esse foguete aí. E valeu, beleza? Tamo junto.